Piratas do Caribe, aonde se perdeu? E eu estou voltando com uma nova série de vídeos aqui no canal que chama Aonde se Perdeu. Eu tenho um vídeo até agora que eu recomendo que você assista, que eu falei sobre a franquia Transformers, onde eu pego todos os filmes da franquia, eu falo onde foi o auge, dando minha opinião sobre cada um dos projetos que foram lançados, e no final eu falo aonde ele se perdeu, e se ainda acho que deveria ter mais projetos no futuro, ou se eu acho que a franquia deveria acabar mesmo. E no vídeo de hoje, como segundo vídeo dessa nova série de vídeos aqui no canal, eu escolhi Piratas do Caribe. Mas antes de entrar nos filmes, vamos fazer um contexto para mostrar como que a Disney chegou na ideia de fazer filmes sobre piratas do Caribe, sobre piratas e tudo mais. Começar falando que nos anos 90, se você parar para analisar, a Disney, apesar de já ser a grande Disney que ela é hoje e ter um nome muito forte no mercado, principalmente por causa dos presidentes que passaram por lá, que tinha muita influência no meio de Hollywood, e por ser a detentora de grandes animações, consideradas as grandes animações tanto da Disney e futuramente também seria da Pixar, que ainda não era ali, eles também queriam pegar outras áreas. Eles queriam pegar a área mais do live action, a área de filmes com atores. Mas o problema é que, diferente hoje em dia, que parece normal tudo ser da Disney, todos os estúdios, todos os filmes, todas as franquias, nos anos 90 não era bem assim. Então a Disney precisava criar ideias para suas novas franquias. Até que eles chegaram na seguinte ideia: e se a gente fizesse filmes baseados nos parques da Disney? Se a gente pegasse os parques que muitas crianças já vêm aqui normalmente, gosta, faz sucesso, e fizesse com que eles virassem filmes. E aí surgiu a ideia de criar filmes em cima dos seus parques. Tanto que você pode ver que ao longo dos anos 2000 tiveram várias adaptações sobre filmes baseados em parques da Disney, como por exemplo Os Ursos Caipiras, A Mansão Mal Assombrada, que tem o Ed Murphy como protagonista, Tomorrowland, que foi bem mais na frente, mas uma das primeiras que começou isso foi Piratas do Caribe. Piratas do Caribe, que foi uma escolha que eles tiveram porque também era um parque, era uma atração dentro da Disney que fazia muito sucesso. E agora que eu já mostrei o contexto para falar por que a Disney começou a ir para essa área de fazer filmes baseados no seu parque, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é a atração Piratas do Caribe dentro do parque da Disney. E originalmente o Walt Disney tinha pensado na atração dos Piratas do Caribe para ser um museu de cera. Ou seja, não seria algo completamente interativo, seria algo onde o público teria mais que interagir com aquele museu de cera, mas que ele teria uma experiência, o público de modo geral, de conhecer como foram os piratas, como foram o visual deles, como foi a vida deles através daquele museu de cera. Só que o grande lance que fez o Walt Disney mudar sua cabeça para essa atração foi que no mesmo período, uma nova atração estava fazendo muito sucesso na Disney, e era o Carrossel do Progresso, que era algo muito mais interativo. O público saía muito mais divertido porque ele não tinha que ser ele fazia a atração funcionar. Ele praticamente passava pelo Carrossel do Progresso e tinha atração. O que acontecia na atração chamava a atenção dele para voltar. E o Disney falou: eu quero que a atração Piratas do Caribe seja algo parecido com o Carrossel do Progresso. Algo que faça com que as pessoas interajam realmente com a atração. A atração force o público a interagir com eles. E através disso, em 1964, quando ele pediu essa ideia, os Imagineers tiveram a ideia, eles imaginaram como seria a melhor forma para criar esse cenário, criar esse projeto, e em 1967 a atração saiu como Piratas do Caribe, algo mais interativo, algo que não tem nada a ver com o Museu de Cera, algo que realmente faria com que ele tivesse uma imersão no universo dos piratas ali. Dessa forma, fez com que a atração fizesse muito sucesso, tanto que em 1973 a atração ela foi para outro parque, ela ganhou um tamanho maior exatamente para mostrar o sucesso que a atração fez, e a partir daí ela foi uma atração que muita gente gosta, muita gente virou fã, ainda mais depois que saíram os filmes. Quando saíram os filmes, a atração foi recebendo várias atualizações, fazendo com que personagens que estavam dentro do filme fossem introduzidos dentro do brinquedo, fazendo com que muita gente que era fã do filme se apaixonasse mais ainda pelo brinquedo. E através disso, pelo sucesso que a atração 3 desde os anos 60, fez com que fosse uma das primeiras apostas que a Disney teve para criar o seu primeiro filme baseado em parque. E aí com isso, a gente chega para falar um pouco sobre os filmes. E em 2003 chegou nos cinemas Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. O filme que, na minha opinião, que eu acredito da maioria das pessoas, indiscutivelmente é o melhor filme de toda a franquia Piratas do Caribe. E olha só, a Disney, ela não investiu pouco dinheiro para fazer esse projeto não. Você consegue ver na tela, e os personagens e atores que estavam em tela, que o orçamento foi muito alto por vários motivos. Primeiro, pela computação gráfica. Se você reparar, na época, porque hoje, se for ver, obviamente, deu uma envelhecida assim o CGI do filme. Mas se você for ver na época, era um CGI
muito fora do comum. Eu lembro até hoje a forma que eu fiquei impressionado, e quem estava perto de mim ficou impressionado, na primeira vez onde a Elizabeth é surpreendida pelo Barbossa dentro da sua tripulação e mostra como todo mundo virou uns piratas. Quando ele sai da cabine do capitão e mostra todo mundo virando os piratas até o macaquinho. Dessa forma, é uma cena chocante, maravilhosa, bem feita, bem filmada. Eu amo essa cena e ela é impactante. A partir daí, o CGI só vai crescendo, só vai melhorando e é algo que o filme traz muito bem. Mas não é só por causa do CGI. Se você parar pra pensar, uma das coisas que é mais cara pra se gravar no cinema, e por isso que não tem muito filme sobre isso, são filmes gravados na água, porque a água é muito cara, é muito difícil de se filmar. E Piratas do Caribe se passa muito na água, dentro da água, fora da água, com navio, sem navio, pelo pôr do sol ser muito difícil de filmar também, muitas vezes, porque você tá filmando e muda muito mais fácil como vai mudar a movimentação, tudo é muito difícil de filmar no mar. E eles gravaram lá, outro dinheiro muito grande para se gastar. Aí você também tem os cenários que são muito caros, os sets são muito caros, o figurino, tudo que envolve essa parte é muito caro e grandioso, a Disney gastou dinheiro ali. E você tem um trio principal que não eram apostas pro ano. Além de ter um elenco secundário com nomes que já eram fortes em Hollywood, o trio principal do filme e da trilogia principal como um toda são nomes fortes. O Orlando Bloom, na época, ele tava fazendo muito sucesso, porque o filme lançou em 2003. Foi bem na época que tava lançando o terceiro filme de O Senhor dos Anéis, que é O Retorno do Rei. Então ele tava muito em cima, todo mundo queria o ator por causa que ele era o Legolas. Você também tinha a Keira Knightley, que era uma atriz que desde sempre já tinha feito projetos grandes, já era um nome forte no mercado, que estava em ascensão, outra aposta. E o Johnny Depp não é nem aposta, hoje em dia as pessoas falam muito do Johnny Depp por vários motivos de coisas erradas que ele fez, ou não, eu não vou entrar nesse ponto, mas na época, se você pegar o Johnny Depp na época, ele era uma das grandes promessas de Hollywood, pelo Edward Mãos de Tesoura, pelo Cavaleiro Sem Cabeça, entre muitos outros projetos, Johnny Depp era um dos nomes do mercado, que ficou mais forte depois do Jack Sparrow, é bem verdade, mas ele era um nome fortíssimo no mercado, todo mundo queria o Johnny Depp no seu filme, tanto que você pode ver que até hoje, volta e meia, ele ainda chama muito público. Então, o Johnny Depp, ele também era um trio principal muito forte. Então, o dinheiro que foi investido ali foi muito grande e também era uma coisa de muito risco. Exatamente por causa disso, virou um projeto de muito risco. Mas esse risco passou muito rápido, porque o filme foi um extremo sucesso. Não pra mim, mas pra todo mundo. O filme é um sucesso de crítica, o filme é um sucesso de bilheteria e o filme chegou a concorrer a 5 Oscars. E o filme, pra mostrar como ele só não foi concorrendo a Oscars, aqueles Oscars mais maquiagem, cabelo, que ele concorreu, efeitos visuais, e o Johnny Depp estava tão bem, tão marcante como Jack Sparrow, que ele concorreu como melhor ator naquele ano. Só que o filme só tinha um pequeno probleminha. No mesmo ano que ele lançou, estava terminando a trilogia do Senhor dos Anéis, como eu falei, O Retorno do Rei. Então, infelizmente, esse era um filme que eles tinham realmente possibilidade de ganhar pelo menos uns 3 Oscars se fosse num outro ano. Mas que o Senhor dos Anéis eles perderam todos de forma justa, inclusive, porque o Senhor dos Anéis ele realmente ganha deles nesses pontos que eles estavam concorrendo. Mas o filme é um sucesso. Eu acho o primeiro filme fantástico e ele funciona perfeitamente até hoje como uma aventura solo. Eu acho que esse é o ponto que faz com que esse filme seja tão bom e tão interessante e que funcione tão bem até hoje. Ele não é um filme de uma franquia, ele tem que se preocupar com o próximo filme que vai acontecer, com acontecimentos futuros. Então, ele é uma aventura solo. Ele é uma aventura que, se você parar pra ver no fim do filme, você pode considerar que o primeiro Piratas do Caribe, ele pode ter continuações, você pode saber o que aconteceu com a Elizabeth, você pode realmente ter mais jornadas entre o Jack Sparrow e o Will Turner, mas se você for assistir o filme mesmo, você vai perceber algo muito interessante que ele funciona como uma aventura solo. Ele funciona como um filme que tem começo, meio e fim, que pode ter continuações ou não. Eu acho que esse é o grande trunfo do primeiro filme. Ele não é dependente de outras coisas. Além de ser fantástico por vários motivos, em questão da história, ela é muito fechadinha e fez com que ela funcionasse muito bem. Eu falei que ia falar um pouco sobre os filmes e eu adoro o primeiro Piratas do Caribe. Eu queria de novo destacar isso porque é uma aventura muito divertida e até hoje funciona muito bem, apesar de algumas coisas ali em questão de efeitos visuais ter envelhecido um pouquinho. E obviamente, com o sucesso que o filme teve, com a bilheteria, com o sucesso de crítica, concorrendo ao Oscar, a Disney não iria não fazer continuações. E através disso, eles tiveram a ideia de fazer não só um filme, mas um segundo filme. E já confirmaram que seria uma trilogia. E com isso a gente chega em 2006, quando saiu o filme Piratas do Caribe, O Baú da Morte. Filme esse que aí já vem com uma outra proposta do que é o primeiro filme. O elenco voltava até os atores secundários que estavam fazendo aquele filme. Alguns anos na frente, algumas coisas já tinham acontecido, não é uma continuação direta do primeiro longa, mas, obviamente, eles estavam voltando com uma aventura, o Will Turner e o Orlando Bloom voltavam como protagonista, só que o Jack Sparrow já é uma coisa muito interessante para ver como a franquia foi mudando a partir daí. O primeiro fator se chama Jack Sparrow. Se você analisar o primeiro filme, quem
rouba a cena é o Johnny Depp como Jack Sparrow. E não tem como, ele tá brilhante no papel. Só que o problema é, no primeiro filme, ele não é o protagonista da história. Ele rouba a cena e faz parecer que ele é protagonista. Mas ele não é. O protagonista é o Will Turner. A história gira em torno do Will e da Elizabeth, no casal deles, na vida deles, na maldição através do Will Turner. Tanto que é o sangue dele que faz a maldição quebrar. Só que o Orlando Bloom, vamos ser sinceros, eu gosto do Orlando Bloom, acho ele um ator ok, mas ele não tem o carisma que um Johnny Depp tinha, principalmente na época como estava fazendo sucesso. Então, o filme, a primeira mudança que o filme teve, que você consegue ver visível na continuação, é a importância do Jack Sparrow. Ele sai do papel de um secundário para um protagonista. E isso não atrapalha tanto o filme, mas tira um pouco do protagonista do Will Turner, que ele. Então fica os dois, em questão de roteiro, você pode reparar que os dois ficam batendo cabeça. O filme até tenta separar os dois em vários momentos, porque eles realmente batem cabeça. Porque é uma briga para ver qual dos dois vai ser o protagonista do filme. O roteiro parece que não consegue decidir. E isso acaba sendo um pequeno problema do filme, que você sente um pouco de incômodo, mas não é algo que estraga ele. O grande problema desse filme para mim, o Baú da Morte, ele é um filme ok. O problema do Baú da Morte, realmente, que não é um filme ruim, é a sua continuação que eu vou falar mais na frente. Eu vou explicar o porquê agora. Quando eles estavam fazendo o Baú da Morte, eles já sabiam que eles iriam fazer o terceiro filme. Tanto que o próximo filme saiu um ano depois, em 2007. Então, o segundo filme, ele não era um filme com começo, meio e fim, com uma jornada fechada. Ele era um filme que ele estava pensando já no terceiro longa. E quando você faz um filme de transição, quando você faz um filme de passagem, como é o Baú da Morte, você tem que entender uma coisa muito importante. Você vai apenas abrir áreas para um próximo filme. Você pode ver que o Baú da Morte, apesar de ter uma virada chocante ali, uma boa virada, inclusive, que chama a atenção do público, que é mataram o Jack Sparrow no final do filme, isso é impactante, você tem um pequeno problema ali, que é assim, esse filme, ele não tá aqui pra concluir nada, ele não tá aqui pra concluir trama, concluir premissa, na verdade ele tá aqui pra abrir plots, abrir premissas, explorar e expandir o universo. É como se fosse o segundo ato de um filme. No primeiro ato, você apresenta o universo. No terceiro ato, você acaba o seu filme. Mas essa metade, você serve pra abrir novos núcleos, desenvolver personagens, desenvolver histórias, expandir o mundo. E esse segundo filme faz exatamente isso. Ele apresenta personagens, ele expande o mundo, ele apresenta o grande vilão desse universo. Mas foi como eu falei, se o terceiro filme ele é excelente, apoteótico, fecha perfeitamente bem a franquia, uma trilogia como um todo, esse segundo filme ele cresce, ele vira maior, tudo fica mais grandioso, porque o que você viu lá que concluiu perfeitamente bem, o segundo filme apresentou de uma forma interessante. Mas se o terceiro filme for ruim, for desinteressante, não for tão bom como poderia, esse filme também cai muito da qualidade. Então, esse filme que eu achava na época, a primeira vez que eu vi, achei o filme até legal, bom, hoje eu já não gosto mais dele. Eu não gosto mais dele, não achando um filme ruim, mas eu acho ele um pouco abaixo da média, porque ele é um filme muito longo e que parece que ele apresenta várias coisas que nunca vão chegar a nada. Então, o final, ele é grandioso e apoteótico. Visualmente, o filme continua lindíssimo e você vê que o dinheiro continua sendo investido ali. Mas o problema do segundo filme, que pra mim começa um pouco da queda da franquia Piratas do Caribe, seria nesse ponto de, esse filme, quando você para pra pensar hoje em dia, eu não tenho vontade de rever ele. Eu não tenho vontade de rever ele porque exatamente ele não traz muita coisa pro universo Piratas do Caribe, ele não funciona como uma aventura solo e ele depende muito do que a franquia vai fazer. E já que o terceiro filme não foi tão bom assim, acaba que esse segundo acaba sendo hoje um pouco decepcionante. E com isso a gente chega no filme de 2007. E em 2007 chegava nos cinemas Piratas do Caribe, No Fim do Mundo. Filme esse que vinha com a premissa e a proposta de encerrar essa trilogia. E foi o que eu falei no segundo filme. Quando você pensa num filme como um todo, quando você vai pensar numa trilogia como um todo, você depende muito dela para funcionar como um todo. E eu acho que No Fim do Mundo, ele é um filme que ele tem propostas muito boas, personagens interessantes, mas ao mesmo tempo não consegue fechar de forma boa a trilogia. Eu não acho um filme terrível. Eu acho que a conclusão mesmo da trilogia, como termina a história do Will, da Elizabeth, do Jack Sparrow, não é um final ruim. Mas o resto do filme, aí é que vive o problema. Eu acho que ele é um filme muito desorganizado e ele não sabe para onde ele quer ir. Ele é um filme que ele é maior do que ele deveria ser de novo. Ele é um filme arrastado. Ele é um filme que não consegue desenvolver tão bem os seus personagens secundários. Ele fica nas mesmas piadas repetitivas de sempre. É um filme que, pra você ter uma noção, ele acaba entrando naquele velho esquema que eu acabei de falar. Se esse terceiro filme não funcionasse perfeitamente bem, o segundo filme, ele iria parecer um filme descartável. E se você tirar a parte que apresenta pequenos núcleos no segundo filme e a morte do Jack no final, o filme como um todo é descartável. O segundo filme, ele tem
elementos interessantes pra franquia, mas ele é um filme que vira descartável porque o terceiro filme, em vez de ele parar e falar assim, beleza, a gente apresentou tantos núcleos, tantas histórias no segundo filme interessantes, vamos explorar elas, vamos focar nelas, não foi isso que eles fizeram. No terceiro filme, eles resolvem abrir mais núcleos, expandir o universo, trazer subplots, algo que, de novo, acaba ficando no meio do caminho. Se você rever a trilogia Piratas do Caribe, principalmente o 2 e o 3, você vai ver que tem muito arco que ou ele é mal fechado ou ele nunca é abordado direito. Você vai ver que tem personagens que eram super interessantes que são completamente jogados fora aqui. Você vai ver que tem novas áreas que apresentam que só são legais no conceito, na parte do visual, porque visualmente esse filme é lindo, como o CGI é fantástico. E as cenas de ações também são muito empolgantes. Mas se você for ver os núcleos que eles abrem, coisas novas, também são muito mal explorados. Quer um exemplo? Os barcos de outras etnias, outros piratas de outras etnias, são apresentados e são mal explorados. O conselho dos piratas que aparece é uma coisa super interessante, mal explorada, mal desenvolvida, que não leva a nada. Ou seja, Piratas do Caribe do Fim do Mundo, ele não é um filme terrível, mas ele é um filme que, pelo que ele prometia, pelo que ele tinha que ser, ele é sim um filme decepcionante. E com isso a gente volta pro segundo filme, porque se o terceiro filme é decepcionante, se o terceiro filme ele não consegue ter tantas coisas, é um filme cansativo, ele é um filme que não fecha também os arcos, foi o que eu falei, o segundo filme acaba ficando dispensável, ficando descartável. E é por isso que eu falo que quando eu penso na trilogia Piratas do Caribe, só o primeiro realmente funciona. Porque o segundo filme, ele acaba virando algo descartável, apesar de não ser um filme ruim. E o terceiro, que também não é um filme terrível, ele é um filme que ele é decepcionante. Ele é um filme que pra mim é abaixo da média. Ele é um filme que ele não sabe como desenvolver seus arcos, desenvolver seus personagens, fazendo com que a franquia como um todo, ela seja um problema. Porque quando você vai na trilogia, ela não é uma trilogia ruim, tem muita trilogia pior, de muito filme aí que tem uma queda muito maior. Mas o primeiro filme ele é excelente, o segundo ele é mediano, mas não vale a pena mais assistir, e o terceiro ele é decepcionante, também é um filme mediano pra baixo. Então pra mim, ele acaba sendo um grande problema. E eu acho que até a Disney percebeu isso, porque apesar do filme não ser fantástico, ele dá muito dinheiro. E com isso eles perceberam, temos que continuar a franquia. E como a gente vai continuar a franquia se os filmes estão um pouco caindo em questão do gosto do público, um pouco em questão do gosto da crítica, o que a gente vai fazer para continuar essa franquia? E eles tiveram a ideia de fazer um soft reboot. Um soft reboot é quando você recomeça a sua franquia, mas sem realmente recomeçar tudo. Você pega elementos da franquia que já existia e começa ela a partir desses elementos. Então, para um novo público que vai entrar nessa franquia, não precisa ver os outros 3 filmes, por exemplo, para ver o que vai acontecer a partir de agora. E com isso, em 2011, saiu o filme Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas. E ele seria esse soft reboot. Eles recomeçaram a franquia Piratas do Caribe através do Jack Sparrow. Só o Jack Sparrow, só o Johnny Depp voltava para essa franquia. Claro, tem um outro personagem que volta, mas como principal só ele voltaria. O filme é praticamente um spin-off, ou melhor, ele é um filler da franquia Piratas do Caribe. Porque ele não conversa com nada direito que aconteceu nos outros filmes, ele vem com uma premissa de trazer algumas ideias novas, alguns conceitos novos, mas o filme ele é ruim. Esse filme ele é realmente ruim. Se eu ainda consigo ali passar um pano, se eu ainda consigo passar um pouco a vista grossa em questão do segundo e terceiro filme, Navegando em Águas Misteriosas não tem como fazer isso. A qualidade gráfica continuava muito alta, mas o filme é terrível. Foi mal na bilheteria também, não foi um filme que foi tão bem como os outros, tanto que eles nem continuaram a franquia a partir daí. E aí o que aconteceu? Esse filme, eu nem tenho muito o que falar sobre ele. Ele é um filme que traz um elenco novo que não tem carisma, ele é um filme que traz um elenco novo onde não consegue ter a química que a gente precisa, e ele pega todos os problemas de todos os Piratas do Caribe, que fez o segundo e o terceiro serem filmes cansativos e decepcionantes, e até fracos em alguns pontos, e eles repetem aqui. A forma como Jack Sparrow não traz mais não tem novas camadas personagem, Johnny Depp não traz camadas novas por causa do ator do roteiro, ele fica nos mesmos cacuetes, nas mesmas coisas, repetitivas, falando da mesma forma, fazendo com que o personagem já tivesse um pouco mais cansativo, e até fizesse com que tivesse a discussão, Jack Sparrow é um bom protagonista ou ele era um bom secundário que colocaram como protagonista e isso desgastou o personagem. Ao mesmo tempo, você tem todo aquele cacuete de... É uma história que tem milhares de núcleos que nunca são fechados. É um filme gigantesco, não consegue ser só uma aventura solo bonitinha como foi a primeira, fazendo com que o filme fique realmente ruim. No fim das contas, Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas, é um filme que eu considero muito ruim. Muito ruim em tudo que tenta fazer. Já é pra mim a queda da franquia. Se era pra ser um recomeço, foi um recomeço muito fraco, que tinha um potencial, tem conceitos interessantes lá no meio, porque Piratas como um todo tem conceitos interessantes, mas o filme ele é ruim em questão de atuação,
em questão de roteiro, em questão de desenvolvimento de personagem, esse filme é muito fraco. E percebendo isso, a franquia resolveu voltar em 2017 com o filme Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, mais um recomeço da franquia. Pegaram todo o elenco de 2011 e viu que o filme não deu certo, jogou tudo fora e vamos recomeçar. Tanto que o filme demorou muito tempo para sair em comparação aos outros longas. Por quê? Porque eles perceberam que eles precisavam de tempo para repensar a franquia e para dar uma respirada. E A Vingança de Salazar chega, e ele é o pior filme da franquia Piratas do Caribe de longe. De longe, ele é um filme terrível, inassistível. Tem até a introdução do Javier Bardem, que eu sou fã. Volta vários personagens do elenco principal, inclusive Orlando Bloom aparece. Keira Knightley também tem uma participação, mas o filme é inassistível. Com todo respeito, esse filme ele é insuportável e nada funciona nele. É como se você pegasse tudo que eu falei do último filme e colocasse aqui. Nem vou me repetir muito. O Jack Sparrow já não é um personagem que estava tão mais cativante. Tentam voltar para a origem dele com algumas coisas que não funcionam. Alguns plots, subplots são abertos e mal desenvolvidos. É a decadência da franquia Piratas do Caribe. Se você vai para analisar, o primeiro ele é brilhante. O segundo, ele é um filme ok, mas que está completamente desgastado. O terceiro desgastou mais o segundo, e é um filme que hoje, para mim, na época nem era um filme tão ruim, mas hoje eu também não consigo mais assistir. O quarto filme, esse aí é inassistível, e o quinto filme, ele também é inassistível. A trilogia principal ainda dá para você acompanhar, gostar e se divertir, assistir até certo ponto. Agora, esses dois filmes que vieram depois são inassistíveis. Foram os dois piores recomeços de franquia que poderia acontecer. A Vingança de Salazar, de novo, ele pega, parece que em vez deles recomeçarem a pensar, vamos pegar o melhor da franquia Piratas do Caribe, vamos colocar aqui, parece que eles pegaram Navegando em Águas Misteriosas, pegaram aquele filme terrível e vamos fazer uma nova versão daquela aqui. São dois filmes terríveis. A Vingança de Salazar e Navegando em Águas Misteriosas são filmes que afundaram a franquia. Tanto que, hoje em dia, quando anunciam que vai ter um novo filme, um novo projeto envolvendo Piratas do Caribe, as pessoas realmente descartam ou não têm interesse, porque a franquia, a partir daí, foi realmente queda abaixo. E a Vingança de Salazar é o ponto baixo disso. É pra mim o sepultamento da franquia, porque realmente é um filme terrível em tudo que tenta fazer. E parece que é um filme gigantesco, é um filme que realmente não vale a pena você assistir, não vale a pena você perder seu tempo vendo ele. E essa foi a ascensão e a queda de Piratas do Caribe, começando muito alto o primeiro filme e do 2 pra frente indo pouco a pouco caindo, até que cai numa ladeira sem fim quando chegam o quarto e o quinto filme. Mas você deve estar pensando, o que vai ser o futuro da franquia a partir de agora? Eles tinham anunciado que eles iriam fazer um filme com mulheres como protagonista, inclusive com a Jennifer Lawrence como protagonista. Esse filme já foi cancelado. Vale destacar que a franquia Piratas do Caribe ela tem um impasse muito grande nas mãos, porque eles querem voltar com o Jack Sparrow, mas eles têm medo de investir no Johnny Depp por causa das situações jurídicas que ele está vivendo como ator. Então, a franquia Piratas do Caribe tá meio que num limbo, mas já anunciaram que eles vão voltar, vão fazer mais filmes, vão fazer mais projetos e esse projeto que seria só com as mulheres, que seria super interessante, não vai acontecer. E pra fechar, eu vou dar a minha opinião sobre a franquia. E se eu acho que deveria ter mais filmes ou não. Sobre a franquia, eu acho a franquia super interessante. One Piece, que é um mangá, um anime, ele tem até hoje e ele aborda a temática de piratas. É uma temática que aborda, tem uma grande quantidade de público que gosta, e Piratas do Caribe tem uma grande quantidade de fã. Eu acho que é uma franquia que ela tem potencial de continuar. Ela tem potencial de ir pra outras áreas, explorar outros personagens, outros mundos de Piratas do Caribe, com outros tipos de piratas. E seria super interessante. Então, eu gostaria que continuasse, desde que tenha uma reformulação total. Começa do zero em relação a novos personagens, a novas famílias, a novos piratas, explorando uma outra área. Isso pode ter um potencial gigantesco. Agora, se você continuar com os mesmos roteiristas, com as mesmas ideias ultrapassadas, que já não funcionam há pelo menos 3 filmes, eu acho que essa franquia ela só vai se desgastar mais. E com isso, quando falarem de Piratas do Caribe, até o primeiro, que é fantástico, as pessoas vão até virar o olho, porque não vão aguentar mais. Então é uma franquia que tem um potencial, eu acho que poderia continuar, mas tem que repensar tudo que tem ali. Porque se continuar onde está indo, vai ser só mais uma franquia que vai ser completamente gasta e que vai fazer com que o público não queira mais ouvir nada sobre ela. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da franquia Piratas do Caribe? Você gostaria que tivesse continuações? Qual é o seu filme preferido da franquia? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.